Livro News na Flip 2024. Estamos aqui na Casa Gueto com Morgana Kretzmann. Morgana, muito obrigado pela sua participação por aqui. Como é que está sendo a Flip? Obrigada, Fábio, pelo convite. Enfim, é a minha primeira Flip, né? Eu participei de outras Flips com o Paulo, né, meu marido, então eu vinha como convidada. E essa é a minha primeira Flip como autora. E a última que eu vim faz 10 anos. E ela era muito diferente dessa Flip aqui. Então está sendo, ao mesmo tempo que é uma descoberta de como está sendo esse monte de eventos, esse monte de casas e encontrar tanta gente que antes não era assim, está sendo muito interessante poder agora encontrar os meus leitores, né, andando pelas ruas, então estou muito feliz. E como é que está sendo o comentário e o retorno que você tem tido, então, de Água Turva? Então, eu tenho tido retornos do Água e do Ao Pó também, né, que é o meu primeiro romance. Sim. E é interessante isso, porque assim, você tá, ao mesmo tempo que você tá nas ruas, nas encruzilhadas, nos bares, nos restaurantes, como se você estivesse na sua cidade, né, numa pequena cidade, você tá participando de um evento que é sobre o livro, pro livro. Então, encontrar essas pessoas que leram o seu livro, assim, que isso tudo é muita novidade para mim, porque é meu segundo livro recém, e o Ao Pó foi publicado durante a pandemia, então eu não tive essa experiência de encontrar pessoas que me falassem diretamente, era tudo pela internet. E aí agora você encontra as pessoas com o seu livro debaixo do braço, viajaram para trazer o livro para pegar autógrafo, ou para falar, né, das personagens, aquelas que elas mais gostaram. Além de ser uma novidade, é muito gratificante. 4 anos escrevendo Água Turva, fala um pouquinho dele. Foram 4 anos escrevendo, 2 anos mais ou menos de pesquisa e os outros 2 anos realmente sentada com a bunda na cadeira escrevendo o livro. E eu acho que são 2 etapas muito diferentes uma da outra, mas a pesquisa acho que foi uma das coisas mais incríveis, assim, porque eu realmente adentrei ao Parque do Turvo, né? O livro se passa no Parque Estadual do Turvo, que é uma unidade de conservação que existe, né? Na fronteira, no extremo sul do Brasil. Então, ter ido para lá tantas vezes e ter saído com guardas florestais para fazer saída de campo, procurar caçadores, procurar acampamentos de caçadores de animais silvestres, porque o livro trata disso, né, desse tipo de crime ambiental. Foram coisas que, além de ter sido muito importante para o livro, para a escrita, isso acaba estando dentro do livro, né? Essa linguagem de thriller, né, que a gente tem falado, parece que você está lendo um filme, tem muito disso, assim, do quanto teve essa caminhada, né, dentro do Parque do Turvo, do outro lado da Argentina, atravessando o Rio Uruguai, andando por essas estradas, assim, né? Então, eu acho que ter feito essa pesquisa dessa maneira ajudou muito a chegar nesse resultado, sabe, Fábio? Mostra a capa para o pessoal e fala um pouquinho também das personagens, principalmente as personagens femininas. Então, eu acabei de encontrar o Tito Leite, a gente tem mesa aqui, né? E ele estava falando, eu não consigo encontrar a protagonista. Ele falou, adorei o livro, eu não consegui encontrar a protagonista. Você tem na sua cabeça alguma? Eu falei, sim, 3. São 3 protagonistas. Então é a Chay, a Olga e a Preta. São as 3 personagens principais, que para mim são as 3 protagonistas. É claro que uma se destaca um pouco mais, que é a Chaya, né? Mas todas têm sua importância, né? A Preta é a personagem menos maniqueísta, né? Não tem nenhuma personagem maniqueísta, mas a Preta realmente, né, ela faz aquilo que tem que ser feito. E a Olga, ela é o fio condutor da narrativa, né? Se não tivesse Olga, não teria livro, né? Ela que chega com o problema, ela que chega com uma proposta de solução e ela que encerra o livro também. Então, são 3 personagens que, para mim, são muito caras, que elas representam muito as mulheres dessa região, desse interior profundo do Brasil, dessa região de fronteira do Brasil, que é onde se passa o livro. Essas mulheres que eu conheço desde a infância, né, e que estão em várias pessoas, em pessoas que eu conheci na escola, nas ruas, dentro da minha própria família. Então, essas 3 personagens são todas essas mulheres e também são um pouco de mim, né? Claro. Então, acho que é isso.
E é um reflexo do Brasil também, né? Porque você aborda a questão ambiental, você aborda a realidade política, enfim. Tem muita coisa atual para o leitor brasileiro, né? Ele é um livro que ele acabou ficando mais atual ainda nesse ano. Eu escrevi esse livro muito antes das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul ficou literalmente embaixo de uma água turva, né? Mas ele é um livro que trata não só de crimes ambientais, mas trata de aquecimento global, ele trata dessa coisa que a gente sabe que os homens poderosos, os políticos poderosos, que poderiam fazer alguma diferença em relação a essa crise climática que a gente já vive, eles não vão fazer porque eles pensam apenas na economia, no dinheiro. Então, nesse sentido, o livro retrata muito isso, né? Ele é um livro muito político, né? E ele também é um livro muito social, porque a Preta, com a comunidade dela, os Pias Rubros, eles deixam muito claro essa questão social, né? O que é matar um animal silvestre quando é para alimentar uma comunidade pobre e que passa fome, e o que é matar animais silvestres quando é para mandar essa carne para São Paulo ou para a Ásia, para as pessoas mais ricas e poderosas do mundo poderem dizer: eu estou comendo uma carne de onça que ninguém mais pode comer, só eu. Então, nesse sentido, o livro ele não toma partido, mas ele deixa aberta essa pergunta, né, para as pessoas que estão lendo, né, onde está o certo e o errado, principalmente nas questões sociais, né, quando se mata um animal para sustentar uma comunidade inteira ou quando se mata um animal apenas para satisfazer o ego de um homem poderoso. Você falou que é a primeira vez que você vem na Flip como uma escritora mais lida, né? E você está sentindo essa diferença. E você falou aí também da realidade brasileira que está no seu livro. Como é essa realidade para os escritores e como é que você está se sentindo como escritora no país? Como é que você vivencia esse papel, vamos dizer? Eu tenho os pés muito no chão, sabe, Fábio? Eu acho que é o meu trabalho. Eu só estou fazendo um trabalho, não é um trabalho mais importante do que nenhum outro trabalho, de nenhuma outra carreira. É o meu trabalho. E é claro que eu quero, com esse meu trabalho, tentar fazer com que as pessoas comecem a pensar de outra maneira as relações com a natureza. Nós já estamos vivendo a era do fim do mundo, porque a gente está no antropoceno, né? Vivemos já no antropoceno, e já estamos, na minha opinião, passando disso e entrando na era do fim do mundo, porque não precisa ter uma data exata, né? Começou o fim do mundo, não vai ter uma data exata para terminar também. E o que a gente precisa pensar nesse momento é como a gente pode desacelerar essa chegada ao fim do mundo, já que não tem mais como voltar atrás. Então, eu acredito muito na literatura como essa ferramenta de mudança de pensamento, sabe? De verdade, acredito na arte como uma ferramenta de mudança de pensamento, já que os políticos não conseguem fazer isso, já que os grandes empresários não conseguem fazer isso, já que as pessoas que criam essas startups gigantes e acham que elas vão conseguir tirar o CO2 da atmosfera e que vão resolver. A gente sabe que isso é quase uma piada, né, quando eles falam esse tipo de coisa. Se eles não estão conseguindo nem tirar o plástico do oceano, vão conseguir fazer isso? Não. Então, o que a gente tem que cobrar dessas pessoas que podem realmente fazer a diferença é como que faz para começar a desacelerar, para que pelo menos as próximas gerações tenham uma chance de sobreviver aqui com dignidade. Então, eu acredito muito na literatura nesse sentido. Eu acho que nós entramos agora numa nova era literária, que é a era da ficção climática, e me parece que colocar todas as questões ambientais, sejam elas quais forem, elas vão acabar entrando como personagem dos livros, dos filmes, de todos os tipos de arte de hoje em diante. Porque me parece que não tem como a gente não falar mais sobre isso. Não tem. Assim, não existe mais a possibilidade da gente não falar sobre isso, porque isso está muito presente, isso já é um personagem, isso é a geografia, isso é o que a gente vive. Então, eu acho que nesse sentido, assim, o livro vem junto com vários outros livros, como o da Natália Polesso, que é A Extinção das Abelhas, do Daniel Galera,
o Deus das Avencas e tantos outros, né, que surgem com essas questões climáticas, e acredito que de hoje em diante, sinceramente, Fábio, é o que a gente vai encontrar. A gente passou por vários momentos literários, principalmente nos últimos 10, 15 anos, e eu acho que agora começa esse momento, o momento da ficção climática. Morgana Kreutzmann, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E um bom trajeto cada vez melhor para o Água Turva, que é um livro que realmente ainda vai dar muito o que falar e o que ler, né? Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Livro News na Flip 2024.